Olá, povo de Deus, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder estar falando com vocês nesse momento. Eu quero abraçar todo o povo de Deus, abraçar você que está em casa, você que está nos assistindo nesse momento. Eu quero abraçar você, irmão, você, irmã, você jovem, você adolescente, você criança, você que está em Goiânia, você que está fora de Goiânia, você que está no exterior. Eu quero deixar o abraço da 18ª Igreja Presbiteriana Renovada para você, sua casa e sua família. Você que está no seu escritório, você que está na sua sala, você que está aí no seu celular. Que Deus os abençoe. Nós estamos aqui louvando a Deus no nosso culto de celebração a Deus. Nesse momento, eu quero ler a palavra de Deus com você, nesse domingo de Páscoa, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas e não encontrou. E a seguir Pedro, que tinha ido atrás dele, entrou no sepulcro e viu as faixas ali, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para a sua casa. Queridos, hoje nós estamos comemorando o domingo de Páscoa. Nós hoje, principalmente os cristãos, os evangélicos, nós cremos e sabemos que Jesus Cristo, Ele não está no sepulcro. Jesus Cristo, Ele não está entre os mortos, no mundo dos mortos, mas Jesus, Ele ressuscitou. Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, intercedendo por você, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. E neste momento, na entrada desta noite, creia no que eu estou dizendo, Jesus Cristo está intercedendo por você, abençoando a sua vida. E eu quero nesse momento orar com você. E nessa primeira oração, nós vamos orar com a sua vida, com a sua casa, e nós vamos também orar com o nosso Brasil. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos entrar agora em sintonia com o trono do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus amado, celebrando o Senhor nesse culto de domingo de Páscoa. Os nossos irmãos que estão em casa, ligado conosco no seu Instagram, ligado conosco, ó Deus, na rede social, que o Senhor os abençoe poderosamente. O encontro do meu irmão, Pai,
com a tua mão de poder e derrama sobre ele uma graça sobrenatural, para que eles possam estar sentindo a presença do Senhor, o toque do Senhor nas vidas, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus amado, eu quero nesse momento abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu quero ministrar, oh aleluia, na vida do meu irmão, quem sabe que está enfermo. Pai, que o Senhor possa curar, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão com o coração triste, com o coração amargurado. O Senhor entra, meu Pai, com a libertação, o Senhor entra com a cura. Traga, meu Pai do céu, alegria para o coração do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. O momento que nós estamos atravessando o planeta Terra, ó Deus, não há como estar congregados, corpo presente, mas nós estamos em espírito, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. Deus, abençoamos também o nosso Brasil, abençoamos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, com toda a sua equipe. Ó Deus, que do alto céu o Senhor abençoe, ó Pai, a vida do nosso presidente. Ó Deus, que ele tenha, ó Pai, condição de governar o nosso país, decidir pelo nosso país segundo a vontade e o querer do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, eu quero também orar nesse momento, ó Deus, pela saúde da nossa nação. Eu quero abençoar toda a nossa terra brasileira, de norte a sul, de leste a oeste. Que o Senhor, ó Pai, com a tua mão de poder, esteja, meu Pai, queimando, tirando, ó Deus, toda a praga que está rondando os nossos lares, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus, nessa primeira oração, eu quero também abençoar, ó Deus, as equipes médicas do nosso Brasil, ó Deus, os nossos médicos, paramédicos, as enfermeiras, aqueles que trabalham com a saúde pública. Que o Senhor nos abençoe, principalmente, ó Deus amado, aqueles que estão de frente na batalha com o coronavírus. Em nome de Jesus Cristo, dê condição emocional a cada um profissional da saúde trabalhar, meu Pai. Deus, eu oro abençoando a nossa reunião, o nosso culto, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Que Deus esteja abençoando você na sua casa. Aleluia. Receba o nosso abraço, o abraço da 18ª Igreja Presbiteriana Renovada de Goiânia. Eu creio que Deus vai estar operando no seu coração nesse momento. Eu quero passar para o Ministério de Louvor, que vai louvar a Deus com vocês nesse momento. Aleluia. Vamos adorar o Senhor essa noite, domingo de Páscoa. Nós sabemos que o nosso Redentor, Jesus Cristo, Ele vive. E Ele foi ali na cruz por nós. Ele venceu os nossos pecados. Ele venceu tudo aquilo que era por nós. Cristo se fez a própria propiciação do pecado. Ele foi o Cordeiro puro, imaculado. Foi ali vestido na cruz. E hoje, essa noite, nós vamos cantar sobre Ele, para Ele, tudo para Ele. Que você, essa noite, me ajude a adorar nessa noite. Vamos entronizar Jesus, aquele que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Gostamos essa noite elevar os nossos pensamentos, os nossos corações a Jesus, o nosso Rei. Aleluia, aleluia, Senhor, Tu és o Rei, Jesus. Eu oro para a cruz e para o Senhor, o seu sangue pacificar, e a sua obra completar.
Nosso Rei Jesus, Ele ressuscitou, e a Ele nós rendemos todo o nosso louvor, pela nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Continue na sua casa, onde quer que você esteja, onde que você estiver tendo acesso a esse culto neste momento, que a graça do Senhor, a bondade, o amor do Senhor possa envolver toda a igreja, em nome de Jesus, e que nós continuemos a adorar o Senhor nessa noite, através deste culto, em nome de Jesus. Olá, igreja, mais uma vez, quero abraçá-los todos que estão nos ouvindo nesse momento. Estava ali dando uma olhada, quem está presente, o pessoal está bombando ali no nosso Instagram da igreja. Que Deus nos abençoe poderosamente. E nesse momento eu quero convidar o nosso irmão amado professor Ricardo. Ele vai trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Fique ligado, até mesmo aí na sua casa, Deus está presente, a palavra está chegando ao seu coração e ela é poderosa para te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Só um minutinho, segura aí. Gravar aqui também. Ok. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Graças a Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, Essa família abençoada. Tanto os poucos que aqui estão, quanto aqueles que estão em casa agora nos assistindo, ao vivo. Quanto aqueles também que irão assistir essa mensagem e este culto outro dia. Porque além deste culto estar sendo transmitido agora ao vivo pelo Instagram da igreja, esse culto também nós estamos gravando ele e depois ele será disponibilizado no portal do YouTube do Instituto Bíblico RM de Daqui. Então, se você, por algum motivo, não conseguiu assistir esse culto agora, você pode acessar esse culto na íntegra depois lá no canal do YouTube IBRM de Daqui, ele estará disponível, tá bem? Ok, meus irmãos, eu queria que você aí na sua casa pegasse a sua Bíblia para a gente ler essa Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14 e 15. É o texto que nós iremos ler agora, neste momento. Então pegue aí a sua Bíblia para a gente fazer essa leitura. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. O título da mensagem de hoje é Não tema a morte, não tema a morte. Diz assim, versículo 14: E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, aqui ele está falando da aliança que foi feita por Cristo, por ocasião ali da sua morte, da última Páscoa, também ele participou das mesmas coisas. Esse ele aqui é Cristo, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, tá? Isto é, o diabo. Se você estiver lendo aí na versão NVI, você vai ver aí na sua Bíblia que está escrito aniquilasse aquele que tem o poder da morte. Mas o verbo colocado aí é um verbo que deve ser flexionado no passado. Então é aquele que tinha. Porque é assim que Jesus Cristo, ele vai à morte, ele mergulha na morte. Lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele nos diz que estive morto, mas agora vivo. E ele foi ali na morte tirar as chaves do inferno e da morte. Por isso que a melhor tradução aí é aquele que tinha o império da morte.
Satanás, o diabo. E o versículo 15: e livrasse, ou seja, através disto que ele disse no versículo 14, ou seja, através da aliança, ele livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, através dessa aliança que Cristo fez conosco, ele pôde mergulhar na morte, tirar as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás, do diabo, para que ele pudesse nos livrar do medo da morte que imperava em todas as nossas almas. Olha, meus amados, a nova aliança, ela tem um poder fenomenal em nossas vidas, um poder extraordinário, mas muitos ainda subestimam ou simplesmente desconhecem esse poder extraordinário que existe no pacto da nova aliança. Jesus Cristo, por ocasião da sua morte, convocou-lhe os seus 12 apóstolos para ceiar, para participar com eles da Páscoa. E ali ele reúne os seus 12 apóstolos em representatividade a toda a igreja de Cristo, assim como no Velho Testamento nós tínhamos as 12 tribos. Então a totalidade da igreja estava reunida ali com Cristo, naquela última Páscoa, e ali ele faz um pacto com os 12 apóstolos, ou representativamente com toda a igreja. E ali, por exemplo, em Lucas capítulo 22, esse evento está narrado em Mateus, está narrado em Lucas. Em Lucas capítulo 22, versículo 20, depois de ter ceado, Jesus diz que pega o cálice, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de nós. Naquele momento, Cristo estava fazendo uma aliança com a sua igreja. Quando a gente fala de aliança, a gente tem que entender o que significa aliança. Aliança é um pacto, é um compromisso entre duas partes. É um contrato em que as partes têm obrigações, mas têm direitos. Quando Cristo faz esse pacto, essa nova aliança com a igreja, Cristo, ele troca de posição com a igreja, ele troca de posição conosco. Tudo aquilo que era destinado a Cristo, ele nos dá, e tudo aquilo que era destinado aos homens, ele toma para si. Essa é a base da nova aliança. A base da nova aliança é que aquilo que estava destinado para Cristo, que era a vida, aquilo que estava destinado para Cristo, que era as bênçãos, que era uma comunhão com o Pai, ele nos passa através dessa aliança. E aquilo que estava destinado aos homens, que era a morte, porque o salário do pecado é a morte, ele toma para si as nossas dores, as nossas maldições, tudo isso ele toma. Então existe aí uma grande troca neste pacto dessa nova aliança. Essa nova aliança, então, por essas cláusulas da nova aliança, tudo se torna em comum. Tudo aquilo que era de Cristo, que pertencia a Cristo, passa a pertencer a nós também. E tudo aquilo que era nosso, Cristo assume e leva para a cruz. Este é o significado da nova aliança. E veja que o texto que nós acabamos de ler, de Hebreus capítulo 4, capítulo 2, no versículo 14, ele diz que para que pela morte aniquilasse o império da morte. Veja, na cruz, ali naquela cruz, toda a velha criação, tudo aquilo que tinha sido criado anterior à cruz, foi levado para a cruz. Santo Agostinho tinha uma frase muito interessante que diz o seguinte, que Deus teve 2 filhos. O primeiro filho, Adão, e o segundo filho, Jesus Cristo. O primeiro filho, Adão,
foi aquele que disse: seja feita a minha vontade, aqui nesta terra, assim como no céu. Porque o pecado original foi querer ser igual a Deus. Mas Deus envia o seu segundo filho, Jesus Cristo. E este foi aquele que orou dizendo que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. É por esse motivo que ali na cruz do Calvário, toda a velha aliança se reúne e se converge ali para aquela cruz do Calvário. Jesus Cristo destruiu quem tinha o poder da morte, que foi assumido ali na queda. Porque o salário do pecado original era a morte. Então Cristo pega a morte e leva para a cruz. Veja, é interessante que quando a gente lê esse texto e a gente analisa que aquilo que a gente temia, Cristo já tirou das nossas vidas, a gente pode entender hoje que, principalmente neste momento aí de pandemia, de coronavírus, que crente não precisa mais temer a morte. Crente não morre mais. O Novo Testamento não fala em lugar nenhum que crente morreu. No máximo diz que um servo de Deus dormiu, que é um eufemismo aplicado à descontinuidade da vida material. Então, quando a Bíblia diz, no Novo Testamento, que um crente dormiu, ele está se referindo não à morte. Crente não morre mais. A palavra de Deus nos diz que todos aqueles que receberam a Cristo, eles também já ressuscitaram com Cristo. Quando fala de morte no Velho Testamento para um crente, usando o eufemismo de dormir, fala apenas da descontinuidade desta vida material. Mas crente de verdade não morre mais. Porque uma das bases da nossa fé é que quando nós cremos e aceitamos Jesus Cristo, nós nascemos de novo. Nós morremos com Ele na cruz e ressuscitamos com Ele também, juntamente com o seu ato de ressurgir. O verbo destruir, é óbvio que o verbo destruir aqui, utilizado em Hebreus, não é o de aniquilar, de que não existe mais morte. Nós estamos nos referindo a crentes, nascidos de novo, não aqueles somente que frequentam a igreja, mas aqueles que nasceram de novo, a morte não tem mais poder sobre eles, porque eles já passaram da morte para a vida. Todos nós já estamos gozando da vida eterna. O dia que chegar, o momento em que iremos descontinuar a nossa vida material aqui, imediatamente já iremos estar do outro lado junto com Cristo. Isso aqui é o que a palavra de Deus nos garante. E veja que não só ele aniquilou o poder da morte para os crentes, porque é claro que no mundo o diabo continua matando, porque a função dele é matar, roubar e destruir. Mas para os crentes, este poder da morte já foi aniquilado. E no verso 15 ele arremata dizendo: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. A maneira que o diabo escraviza as pessoas é através do medo da morte. Essa é a maneira que o diabo te escraviza. Porque, em última análise, todos nós temos medo da morte. Às vezes a gente coloca outros medos, né? Tenho medo de andar de avião. Na verdade, a pessoa não tem medo de andar de avião. Ela tem medo do avião cair e ela morrer. Porque que medo é esse de andar de avião? Tem medo da aeromoça te dar um sanduíche estragado e você passar mal lá em cima? Então, tenho medo do amanhã. Medo do amanhã é uma outra forma de dizer que eu não confio no amanhã, que eu estou ansioso, ansiedade pelo amanhã. Na verdade, todos têm medo da morte, e o diabo sempre escraviza pelo medo da morte. O interessante é que muitos crentes, mesmo já sendo libertos do poder da morte,
através daquele pacto da nova aliança que Cristo fez com a sua igreja, aniquilando o poder da morte e nos livrando desse algoz que nos aprisionava e nos escravizava pelo poder da morte. Muitos crentes ainda continuam sendo escravos da morte. Nesse período de pandemia, nós vemos crentes com medo da morte, crentes com medo de morrer. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: só tem medo da morte quem não sabe para onde vai após ela. Crente que conhece aquilo que existe após a nossa descontinuidade da vida aqui, que nós chamamos de morte, né? Vou chamar aqui de morte material para você entender, porque crente não morre. Aqueles que têm medo é porque ainda não sabem e não têm certeza e convicção de onde estarão depois dessa vida. Crente não pode temer a morte. O medo da morte é um poder do inimigo para escravizar as pessoas que estão lá fora. Mas crente não pode temer a morte. Nós não podemos desprezar o perigo que existe com a pandemia. Nós não podemos desprezar o perigo que existe do contágio, mas nós não devemos temer a morte. Porque tudo está se convergindo para os últimos dias da igreja na face da terra. E se tem muito crente com medo de um Covid-19, com medo de uma pandemia, de um coronavírus, quando vier aquelas grandes tribulações dos últimos dias, ficará completamente desnorteado. Crente não pode temer a morte. Sabe por que crente não pode temer a morte? Porque hoje na nossa cultura, nós estamos até comemorando a Páscoa. E a Páscoa trata de redenção. E eu queria ler um texto com vocês, lá em João capítulo 19, versículo 28 ao versículo 30, para vocês entenderem o que nós estamos tratando nesse período da Páscoa, que é um período que estamos tratando de redenção. Ali no capítulo 19, versículo 28 em diante, o apóstolo João escreve o seguinte: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, olha só, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Parece que João estava narrando, e nesse capítulo 19, em outros momentos, ele diz justamente essa frase, para que a Escritura se cumprisse. João estava narrando a morte de Jesus de uma maneira que deixasse clara que Cristo consumou tudo aquilo que estava dito sobre ele. E no versículo 29 ele diz: estavam, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram o vinagre em uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. Essa foi a penúltima palavra de Jesus na cruz. A última foi: Pai, a ti entrego o meu espírito. Mas a penúltima palavra de Jesus na cruz foi justamente esta: está consumado. Que para nós no português é uma expressão composta de duas palavras, no grego é apenas uma única palavra, tetelestai. Esse está consumado aí, no grego, é apenas uma única palavra, tetelestai. E existem, nos comentários bíblicos, nós encontramos três possíveis significados da palavra tetelestai. A primeira delas seria pagamento de uma dívida. Então, quando uma pessoa era credora da outra, e chegava o momento de cobrar a dívida, ele levava ali aquela duplicata, aquele escrito de dívida, e a pessoa pagava a dívida e carimbava em cima daquela duplicata essa expressão, tetelestai. Então, tetelestai significava pagamento integral de uma dívida. E talvez este foi aquilo que Paulo estava pensando quando ele escreve Colossenses capítulo 2, versículo 14, que o nosso escrito de dívida foi cancelado e cravado na cruz.
Esta foi a significação de tetelestai que Paulo pensou quando escreveu Colossenses 2,14. Mas também tetelestai pode significar herança, sucessão. Quando uma pessoa herdava uma terra, uma herança daquela pessoa que tinha morrido, aquele documento de herança vinha com uma inscrição chamado tetelestai. Então tetelestai também significava recebimento de uma herança. O documento que conferia o poder àquela pessoa que estava herdando aquela herança tinha inscrição em cima tetelestai. Mas talvez João tenha preferido a terceira significação aqui, que seria de tarefa cumprida. Tetelestai também significa tarefa cumprida. Quando um pai dava uma tarefa para um filho ou para um servo, olha, vai lá cuidar do gado, vai dar comida para as galinhas, e esse filho, esse servo, ele cumpria a tarefa totalmente. Ele chegava para o pai ou para o senhor e dizia: tetelestai, está consumado. Só que esse está consumado aqui é um está consumado que não existe nada mais além para ser feito depois do está consumado. Quando alguém chegava a dizer ele está consumado, ele queria dizer que não há nada para além daquele estar consumado. Tudo estava completo. Não existia mais nada para fazer. Estava exaurido a tarefa. Então, do que se trata a redenção que nós comemoramos hoje através desse simbolismo da Páscoa? Aí nós vamos lá para Colossenses capítulo 2. Vou ler com vocês do versículo 13 até o versículo 15. Do que se trata então a redenção? Que muitos estão comemorando hoje, né? Versículo 13 em diante diz assim: e quando chegar a hora de parar aí, pode parar, a gente está ao vivo, a gente sabe, né? Aí você me fala, a gente para, volta, sem problema, é só me dar um toque aqui. Versículo 13: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. É disso que se trata a redenção. Então, o que é redenção? Redenção ele nos deu vida. Nós estávamos mortos. Essa era a nossa condição. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. E aí, então, ele nos dá vida. Ele nos deu vida, nos vivificou juntamente com ele. Ele também perdoou as nossas transgressões. Então, redenção é nos dar vida, é perdoar as nossas transgressões, perdoar os nossos pecados. Mas além disso, ele também cancelou o escrito de dívida que nos era contrário. Ele também removeu a escrita de dívida e cravou na cruz. Mas, sobretudo, redenção trata de vida, porque ele nos deu vida. Presta atenção uma coisa. O conceito de redenção judaico-oriental é um conceito de redenção totalmente diferente do cristianismo. O conceito judaico de redenção é um conceito de aperfeiçoamento moral.
onde a pessoa deve ir se aproximando de Deus, ao passo que vai se aperfeiçoando moralmente. Ou seja, quanto mais a pessoa se qualifica moralmente, mais a pessoa será justa e justificada. Este é o conceito judaico de redenção. No conceito judaico de redenção, então o homem assume um papel importante no trabalho da redenção, porque ele precisa partir e assumir aquele seu aperfeiçoamento moral. Aparentemente isso é bom. Infelizmente, muitas igrejas cristãs pregam esse tipo de redenção nos púlpitos. Um tipo de redenção que a base é o aperfeiçoamento moral. Equivocadamente pregam isso. Mas qual que é o problema, então, Ricardo, desse tipo de conceito de redenção judaico? O problema é que nesse tipo de conceito, nesse conceito de redenção judaica, houve o perecimento de toda a humanidade. Porque em Romanos capítulo 3, versículo 10, Paulo diz que ninguém, não há nenhum justo, ninguém jamais fez o bem ou praticou o bem. Então, quando o meu conceito de redenção é um conceito judaico de aperfeiçoamento moral, ele encontra uma falha. E uma falha no homem, que nunca, jamais poderá alcançar o patamar de moralidade para se relacionar com Deus. Mas veja só, não é desse conceito de redenção que o cristianismo trata. O conceito de redenção que o cristianismo trata não trata de moral. De moral tratam os educadores. De moral tratam os psicólogos. Está aqui a doutora psicóloga. De moral tratam os filósofos da moral. De moral tratam os mestres da moral e do comportamento. O conceito cristão de redenção não trata de moral, não se trata de comportamento, trata-se de vida e de morte. O conceito de redenção é um conceito que leva em consideração que estávamos mortos e agora passamos a ter vida. O conceito cristão de redenção, ele trata de vida e não de moral. Nós estávamos mortos e agora estamos vivos, porque Ele nos vivificou. Trata de uma restauração completa daquilo que estava morto, e Cristo vai lá e traz à existência aquilo que não existe mais. Não é de comportamento. A Bíblia não diz que o problema do homem eram os seus pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado que gerava a morte. E este pecado, que a Bíblia cita lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, está falando do pecado original, não é do meu pecado ou do seu pecado. Por isso que redenção no cristianismo não trata de comportamento. O conceito de redenção cristã trata de vida e de morte. Nós estávamos mortos, e Cristo vem e nos dá vida. Vida. Este é o conceito cristão de redenção. Nosso problema não era os nossos pecados, o nosso mau comportamento. O nosso problema é que existia um escrito de dívida contra nós. O problema nosso é que existia uma escrita de dívida que nos era prejudicial. Mas esse escrito de dívida que nos era prejudicial também foi cravado na cruz. E o que significa então estarmos mortos? Quando a Bíblia diz aqui que nós estávamos mortos, lá em Efésios também diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Fala da nossa condição. Aqui nós temos duas coisas, nós temos condição e posição. Quando a Bíblia fala que nós estávamos mortos, está falando da nossa condição. A condição humana era uma condição de morte. Estávamos todos mortos. Cristo vem e através da cruz Ele nos dá vida.
agora a nossa condição é de estarmos vivos. E essa vida que Ele nos dá não é essa vida material. Porque quando nós estávamos mortos espiritualmente. Conquanto estivéssemos vivos materialmente. Mas agora Cristo nos dá a vida espiritual, a vida que era dele. Por isso que agora nós assumimos uma vida abundante e eterna, que era a mesma que Cristo tinha. Por isso que o pacto da nova aliança torna todas as coisas em comum. Aquilo que era dele passa a ser meu, passa a ser seu. A nossa condição era de mortos, agora a nossa condição é de vida. A nossa posição era de escravos, escravizados, com medo da morte material. Óbvio, porque se a minha morte material chega, eu passarei a experimentar a morte eterna. Agora, a minha condição é de vida, e a minha posição é sentado juntamente com Cristo à destra dele, à destra do Pai. Viu que mudou tudo? Não tem nada a ver com comportamento, com mau comportamento, bom comportamento, com moral, com conduta. É uma questão de vida e de morte. Então aquilo que nós comemoramos hoje é essa vida, que nós só temos nele. Quando fala que nossa condição era de morte, é porque vida só existe em Deus. Porque Deus é, nós existimos. É por isso que o nome dele é Eu Sou. Porque Deus é, mas nós apenas existimos. Mas só existimos nele, porque toda vida emana dele. Não há possibilidade de termos vida fora de Cristo. Porque toda vida emana de quem é. Nós apenas existimos. Por isso que não há vida fora de Deus. Por isso que não há vida longe de Deus. Por isso que Deus trouxe do nada aquilo que não existia à existência. É isso que significa a redenção. A redenção cristã é trazer da morte aqueles que estavam mortos para a vida. É disso que trata a redenção cristã. E é disso que nós devemos compreender que está sendo comemorado hoje. Não é de comportamento, é de uma libertação da escravidão da morte. Crente não pode temer a morte, porque crente não vai passar pela morte, porque crente não morre. Talvez você vai estar assistindo isso aí no YouTube e vai falar assim, mas esses crentes são arrogantes mesmo, né? Além de falar que vai morar no céu, já está falando que nem vai morrer. Eu sinto muito lhe dizer isso, meu companheiro, minha amiga, mas é uma grande verdade. Crente não morre. E se você quiser fazer parte desse rol de pessoas escolhidas e eleitas nesse mundo, que não experimentarão a morte, é o momento do arrependimento. Talvez nós estamos vivendo num período em que mais as pessoas estão pensando em Deus. E quando a gente fala de pandemia, de Covid, de quarentena, nós não pensamos em juízo divino, porque Deus não vem julgar o seu povo neste momento. Mas nós estamos falando de situações em que as pessoas têm que começar a fazer uma introspecção para analisar a sua vida. E não pode haver nenhum outro caminho que não seja Cristo. E se você quer participar dessa experiência de ter uma vida e não experimentar a morte, tem que passar pelo processo do arrependimento e chegar até a Cristo. Eu espero que você tenha entendido. Nós não vamos nos alongar, para que a gente possa, de repente, terminar a live dentro do prazo estabelecido.
mas eu espero que você tenha compreendido. E eu queria fazer uma simples oração com você. Eu queria que você aí na sua casa agora colocasse a sua mão. Dá para fazer a oração? Ok. Vamos parar ali então, vamos esperar, que aí a gente faz a oração na próxima, na continuidade da live. Por enquanto vocês estão assistindo só no YouTube aí, mas já vai se preparando, reúne a família, chama todos os que estão aí na sua casa. Vamos fazer essa oração agora. Tá online? Ótimo. Reúne aí o pessoal. Vamos fazer essa oração juntos. E eu queria que você se reunisse aí agora para a gente orar juntos. Lembrando disso que nós acabamos de falar, do conceito de redenção, que trata de vida e de morte, não trata de comportamento. E que nós, crentes, não devemos temer a morte, porque nós já passamos da morte para a vida. Eu queria que nós pudéssemos orar agora neste momento. Você vai, em nome de Jesus, colocar a sua mão assim no seu peito, e nós vamos orar. E eu queria que você repetisse comigo essa oração, da seguinte forma: Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui agora reunidos em nosso lar, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor toque o nosso coração. Nós nos arrependemos, Senhor, de tudo aquilo que temos feito que não lhe agrada. E hoje, Senhor meu Deus, nós reconhecemos e conhecemos o significado da Páscoa, o significado da verdadeira redenção, que é aceitar o sacrifício e a nova aliança em Jesus Cristo. Por isso eu aceito este pacto da nova aliança, aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, creio que só o Senhor é, que vida só existe no Senhor, e que em mim mesmo não há nenhuma vida. Por isso eu aceito a vida que vem do Senhor para mim. Em nome de Jesus, eu creio que em nome de Jesus o Teu Santo Espírito irá entrar em minha vida agora, e eu participarei deste rol de pessoas que não passarão e experimentarão a morte nesta vida. Em nome de Jesus, assim nós cremos. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Você que fez essa oração, pode ter certeza que se essa oração foi com fé, o Espírito Santo de Deus vai tocar a sua vida e você começará a participar e a experimentar essa vida que vem somente de Deus. Amém? Eu queria chamar aqui o nosso pastor Joel, para dar a continuidade. Amém. Obrigado. Quero agradecer ao nosso irmão amado professor Ricardo, que trouxe a palavra de Deus aos nossos corações. Eu creio que chegou até você, você foi tocado com a palavra de Deus nesse momento. E queria dizer para os irmãos que na quarta-feira eu vou estar na minha casa, eu vou estar transmitindo culto de oração pelo meu Facebook, ok? Se você não tem aí ainda uma plataforma, o seu Facebook, é muito fácil de fazer, baixar aí o aplicativo, e vamos estar quarta-feira juntos, orando, abençoando a nossa nação, abençoando a nossa família renovada. Amém? Eu quero deixar aqui o meu abraço, você que está conosco, esteve conosco, que Deus nos abençoe poderosamente, que você tenha uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana cheia da presença de Deus na sua vida. Você empresário, você microempresário, não precisa temer.
Deus está com você. Lá no Salmo 43, 46, a palavra de Deus tem várias promessas. E uma das promessas é que Ele está conosco. Amém? Eu quero nesse momento convidar aqui o presbítero Rafael. Ele vai fazer uma oração abençoando a sua semana, abençoando a sua vida, profetizando sobre a sua família, profetizando saúde sobre a sua casa. E depois o Ministério de Louvor vai estar com uma canção no encerramento. Amém? Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com vocês aí no seu lar, na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Presbítero Rafael de São Paulo, Barretos, vai estar orando e abençoando a sua vida no nome de Jesus. Vamos orar a Deus agradecendo por esse dia. Pai querido, em nome de Jesus. Pai, nós estamos, ó Pai, agradecendo ao Senhor através dessa oração, pelas condições que o Senhor tem nos dado, ó Pai, e todo Deus, a possibilidade que temos de mesmo distantes podermos cultuar o Senhor. A tua igreja está reunida, Pai. Não Deus, em nome mas nós, ó Pai, nessa noite, nos reunimos para glorificar e exaltar o Senhor. Nesta Páscoa, Pai, nós honramos ao Senhor, ó Pai, Sim. e agradecemos pela nossa salvação, pela vida eterna que nós temos em Ti, Jesus Cristo. Senhor, queremos em nome de Jesus orar pelas pessoas que neste momento estão enlutadas, estão hospitalizadas, de alguma forma estão sofrendo, ó Pai, alguma doença, algum mal. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus que o Senhor consola, Pai, o que está desesperado. Que o Senhor, ó Pai, socorra aquele que está, Deus, precisando de socorro financeiro, na sua economia, Senhor, no lar. Que em nome de Jesus o Senhor venha, Deus, em breve, Senhor, nos tirar da situação. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, para que, ó Deus, o Senhor nos livre, ó Deus, de toda crise na saúde, de todo caos, ó Pai, social. Nós, ó Pai, confiamos no sustento que o Senhor dá, ó Deus, à tua igreja. Pedimos, Senhor, Espírito Santo, venha consolar a tua igreja, aquele que tem o Espírito Santo no seu coração, que o Senhor ministra, ó Pai, nessa quarentena, nesse momento, ó Pai, que não pode sair de casa, que o Senhor possa, Pai, consolar, encorajar, que os irmãos não percam a fé, que os irmãos não, ó Pai, esmoreçam, mas possam, ó Pai, estar perseverante em nome de Jesus. Sim. Ó Pai, aquele que tem perdido a esperança no futuro por conta dessa crise, Deus traga esperança, Senhor. A esperança eterna, a esperança que não está limitada a que este mundo pode oferecer, Pai. Deus, nós não confiamos em governos, não confiamos nessa sociedade, mas confiamos no Senhor, no Teu poder, de que o Senhor não perde o controle, não perdeu o controle das coisas, e, ó Pai, o Senhor está fazendo, ó Deus, mesmo quando nós não temos. Nós declaramos a nossa confiança única e exclusivamente no Senhor Jesus. Em nome do Teu Filho amado, nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Nós iremos encerrar este culto, essa transmissão ao vivo, cantando a respeito de que Cristo ressuscitou, domingo de Páscoa, e ressuscitou. Amém? Vamos terminar esse culto. Oh,
Ele é o nosso Rei, ressuscitou. Glória a Deus.